uma emissora da Associação Comunitária Rádio Regional FM, Rádio Muritiba FM em 87,5. Estamos localizados na Rua das Flores, número 47, Muritiba, Bahia. O nosso telefone é o 3424-2304. O nosso site é o www.muritibafm.com.br.
Agora, a Rádio Muritiba FM apresenta Professor Moisés Explica. Dá dicas para empresário, motivação e conselho. Programa Professor Moisés Explica. A partir de agora, na Muritiba FM. Apresentação: Professor Moisés. Agora são 12 horas e mais 5 minutos. Está no ar o programa Professor Moisés Explica. Professor Moisés. O programa Professor Moisés Explica, da Muritiba FM 87.5, tem o patrocínio, assim como também as palestras do professor Moisés, de Guto Materiais para Construção, também Supre Ambiental 36216210, Óticas Vanderlei Teixeira, Stephanie Joias, Farmácias Cruz das Almas, sob a direção de Nego, Roupa Nova, Bomboniere Rio Doce e Laje Forte. Agora são 12 horas e mais 6 minutos. O programa de hoje é um programa especial de um feriadão. Nós só vamos ter praticamente todo mundo em cada cidade da região a partir da quarta-feira. Muita gente vai enforcar a segunda-feira, mas o professor Moisés está aqui na emissora neste domingo, por sinal de muito sol, na cidade de Muritiba, onde está o estúdio desta importante emissora, a Rádio Muritiba FM 87.5. Hoje, que é dia 19 de abril de 2015. E o nosso programa, como sempre acontece nas edições do programa Professor Moisés Explica, se propõe a apresentar dicas para os empresários, também tem conselhos, tem motivação e tem análise do comportamento humano. Mas o professor Moisés... Professor Moisés, também durante a semana, quase todos os dias, está ao lado de Antônio Matos, no programa Alerta Recôncavo, que começa em torno de 6h30. O programa vai até, muitas vezes, às 11 horas da manhã. E nós estamos também aqui no programa Alerta Recôncavo, diariamente, ajudando Antônio Matos, o gigante da comunicação, a analisar o que foi notícia nas últimas horas, também analisar a situação política e econômica do país. Nós vamos voltar com Alerta Recôncavo amanhã, na terça-feira, não vai haver programa por causa do feriado, mas amanhã Antônio Matos, logo cedo, estará aqui na emissora. Agora são 12 horas e 9 minutos. O professor Moisés hoje vai iniciar o programa falando sobre Albert Einstein. Einstein, um alemão naturalizado norte-americano que morreu em 1955, considerado por muitos o maior gênio da humanidade. Ele foi responsável
por uma teoria muito importante, a teoria da relatividade. Ele nos legou várias frases interessantíssimas. Entre as frases que Einstein nos deixou está esta que direi agora, abre aspas: é loucura querer fazer tudo igual e esperar que as coisas mudem. Fecha aspas. Eu vou repetir: é loucura querer fazer tudo igual e esperar que as coisas mudem. Em muitas cidades da região, nós temos praticamente os mesmos prefeitos se alternando no poder, e quando a gente observa a cidade, quase sempre está igual. Na nossa vida também tem sempre aqueles momentos em que a gente não está satisfeito, mas parece que a gente não tem coragem para procurar uma situação nova, e é bem natural que as coisas permaneçam iguais. Esta frase de Einstein é realmente genial e ela nos obriga em alguns momentos a sermos mais receptivos às mudanças que ocorrem em nossas vidas. Tem muita gente que, quando a vida muda, a pessoa, infelizmente, reclama e reclama demais, porque não gostaria de sair daquela vida que já está sendo realizada há muito tempo. Mas, como Einstein disse na sua frase, a mudança faz com que as expectativas se modifiquem totalmente. E é importante que você, meu queridíssimo ouvinte da Muritiba FM 87.5, absolva as mudanças que acontecem na sua vida com bastante tranquilidade. Eu, por sinal, em muitos momentos da minha vida, passei por mudanças drásticas. A situação que eu me encontrava já não estava mais presente. Tudo era muito diferente, não só em mudanças de cidade. Eu mudei muitas vezes o meu domicílio residencial, mas também em mudanças de atividades. Eu já tive várias atividades desde que comecei a trabalhar. Já fui professor apenas, já fui empresário apenas, já dei palestras exclusivamente, sem fazer mais nada, e ultimamente eu tenho falado no rádio com mais frequência que qualquer outra coisa. Também em alguns momentos já tive que ser político e esquecer, pelo menos durante o período da campanha, tudo que eu fazia anteriormente. A verdade é que a mesmice pode fazer com que a vida seja deprimente e as pessoas passam, nesse caso, a fazer o que precisam fazer com menos eficiência, com muito mais pressa, e em decorrência de não aproveitarem com excelência as horas que estão utilizando para exercer alguma atividade, o ser humano, nesse caso, fica doente. Inclusive, eu acredito que uma das grandes causas de doença seja exatamente o fato da pessoa não estar inserida no ambiente de trabalho mais adequado. O mundo tem milhares de cidades. Só o Brasil tem mais de 5.500 cidades. Nós temos qualquer uma à nossa disposição. E tem ainda as cidades que existem em outros países, que teoricamente também
estão à nossa disposição, embora existam barreiras como a língua, por exemplo, e as características culturais. Mas, mesmo assim, quem se submete ao novo, certamente vai ter excelentes possibilidades de um recomeço bem-sucedido. É importante que haja esse recomeço, principalmente quando a tristeza nos abate e nada dá certo. Esta dica é importantíssima, porque eu observo aqui no Recôncavo que as mudanças são muito discretas, quase que as coisas não mudam no Recôncavo. Entra governante, sai governante, muitas vezes volta aquele mesmo governante que já foi prefeito, que já ocupou cargos importantes no passado, está de volta, quase que não existe renovação, quase que não se dá oportunidade a pessoas novas, até talentosas. A verdade é que o mundo muda muito rápido e as pessoas que estão chegando trazem novos conhecimentos que as pessoas mais antigas normalmente não têm, a menos que seja alguém que procure se atualizar permanentemente. Mas nem todo mundo procura se atualizar permanentemente. O normal é a vida repetitiva, sempre igual, até no que diz respeito às novas tecnologias. As pessoas mais antigas têm muita dificuldade em se adaptar e, consequentemente, deixam de usufruir de maravilhas tecnológicas que deixam a vida muito mais interessante. Mas, de forma geral, quem está chegando tem, obviamente, o conhecimento dos antigos, muitas vezes tem um pouco do conhecimento dos antigos, ou até todo o conhecimento dos antigos, mas tem o conhecimento que foi inserido recentemente. Por isso, eu acredito que até na política você não deva, meu querido ouvinte e também eleitor brasileiro, uma vez que nós podemos estar sendo ouvidos em qualquer lugar do Brasil, através do meu blog, www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com. Meu queridíssimo eleitor brasileiro, você também na política deve dar oportunidade às pessoas que estão aparecendo pela primeira vez ou que já tentaram outras vezes e não foram bem sucedidas. A renovação é importante, não só a renovação motivada pelo desastre que a nossa vida está passando, aí é interessante que a gente busque novidades, mas a renovação também das pessoas que nos administram é também importante para que no futuro nós possamos sonhar com uma cidade melhor, com um estado melhor e com um país melhor, até porque um dos pilares da democracia é a alternância do poder. Manter sempre as mesmas pessoas no poder é arriscadíssimo. Inclusive, no futuro, não vai demorar muito, a lei eleitoral brasileira tende, esperamos que realmente isto aconteça, a não permitir a reeleição. Teve a sua chance, já foi vereador, agora ouse. Você pode ser um prefeito, teve a sua chance, já foi prefeito, ouse. Você pode ser um deputado estadual. O que não pode é concorrer a o mesmo cargo, já estando ocupando este cargo, a chamada reeleição. É bem provável que quando isto acontecer, nós tenhamos mais renovação até no modo de vida e naquilo que o poder público disponibiliza para os contribuintes. Agora são 12 horas e mais 19 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Aos domingos, durante uma hora, a partir das 12 até as 13, nós fazemos um programa que se propõe a deixar as pessoas também mais felizes. Inclusive, acredito que se você tem dificuldade em recuperar o ânimo
e se tornar um ser humano mais feliz, é importante que você lembre-se de uma coisa bem simples. Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus, teoricamente, devem ter muitas das características do nosso Criador, entre elas a capacidade de fazer coisas interessantes e até miraculosas. Então, você que está triste, reanime-se, esforce-se, dê o máximo de si para que o dia de manhã seja diferente do dia de hoje. É quase impossível nós vivermos todos os dias com muitas alegrias repetitivas, uma alegria após a outra. É normal que nós tenhamos dificuldades. Pode ser uma dificuldade fruto da sua evolução como ser humano, por exemplo, para passar no vestibular, você está evoluindo como ser humano, você já não tem a idade de criança, agora tem a idade de adolescente, precisa passar no vestibular, mas pode ser também uma dificuldade fruto de um emprego que você está buscando e ainda não conseguiu, uma dificuldade também natural, porque você acabou a faculdade, já tem a sua formação profissional, mas precisa que Deus o abençoe com uma excelente colocação no mercado de trabalho. E se ainda você não foi contemplado com esta benesse que é o nosso trabalho, mais cedo ou mais tarde é inevitável que você consiga, até porque você se preparou. É importante que a gente se prepare, é importante que as pessoas se preparem, por isso os mais jovens devem aproveitar bastante o tempo, se especializando. Eu morei num estado, o estado de Santa Catarina, onde é muito comum os jovens fazerem até mais de uma faculdade ao mesmo tempo. Se você faz mais de um curso ao mesmo tempo, é ótimo, porque principalmente se for um curso, ou pelo menos um desses dois cursos, mas se forem os dois cursos dentro das suas afinidades, se você está fazendo porque realmente gosta, as suas chances de serem bem-sucedidos serão muito maiores logo ali na frente, no chamado futuro, que se apressa a chegar. O futuro não demora de chegar, mas a gente tem que fazer bem feito o nosso presente. E eu sei que não é fácil fazer o nosso presente bem feito. Por isso, eu já fiz uma promessa nos programas Professor Moisés Explica, de sempre tocar música de Raul Seixas. Tente outra vez. Não foi possível ainda? Tente outra vez. Quem sabe você agora não está melhor, porque já tentou, você já não é mais como era na primeira tentativa, já tem a experiência da primeira tentativa e as chances de conseguir agora são muito maiores. Tem alguns sábios que costumam dizer que o segredo das pessoas bem-sucedidas não é nem a tão necessária formação, não é nem a tão necessária fé. A fé, com certeza, é algo importantíssimo, mas tem alguém que já me disse que uma das coisas mais importantes na vida das pessoas vitoriosas é a insistência. A pessoa não esmorece, enquanto os pessimistas estão à sua volta, dizendo não vai conseguir, vai ser muito difícil você ser bem sucedido. As pessoas que não desistem, sempre muito otimistas, não recuam nas suas pretensões, estão sempre renovando as estratégias, estão sempre surpreendendo, porque nesse caso Deus dá uma ajudazinha para provar ao mundo que o insistente,
mais cedo ou mais tarde vai ser vitorioso. Então, para você, meu queridíssimo ouvinte da Muritiba FM 87.5, não desistir nunca. Você precisa sempre ouvir a música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. E se você não puder ouvir na sua casa, se você não tem tempo para isso, vai ter uma certeza no programa Professor Moisés Explica, esta música será tocada. Muito bem, agora são 12 horas e 28 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular Professor Moisés. Nós estamos apresentando o programa Professor Moisés Explica. O programa de hoje começou com uma frase do Einstein, abre aspas: é loucura você fazer tudo igual e querer que as coisas mudem, fecha aspas. Einstein criou uma das mais revolucionárias teorias, a teoria da relatividade. Esta teoria, criada no início dos anos de 1900, só foi provada através de importantes pesquisas realizadas por astrônomos ingleses, quase 15 anos depois, através da observação do que acontecia com a luz durante um eclipse. E Einstein, usando a teoria, previu que a luz, que normalmente se propaga em linha reta, ao passar perto de um corpo celeste de dimensões gigantescas, sofre desvio. E esta teoria deu margem a importantes descobertas no século XX, revolucionou a física, inclusive jogou por terra as ideias de Isaac Newton, até então considerado o gênio da física.
Isaac Newton era inglês, nasceu em 1642, morreu em 1727, e este grande físico apresentou várias teorias, inclusive uma dessas teorias explicava como os corpos celestes se deslocavam, e a sua genialidade é inconteste. No entanto, ele acreditava que já tinha elucidado as leis do movimento, mas Einstein mostrou que o que ele fez só era válido no chamado domínio macroscópico da matéria, quando a gente considera corpos de dimensões como as dimensões de um automóvel, de um navio, de um avião. As leis de Newton eram perfeitamente válidas, mas no domínio microscópico da matéria, quando a gente trabalha com coisas muito pequenininhas, como as partículas que estão dentro do átomo, as leis de Newton, ficou provado que falhavam, a sua teoria perdeu importância, mas a teoria proposta por Einstein, ela funcionava não só a nível microscópico, como a nível macroscópico. E este cientista, é difícil um cientista ficar tão famoso, mas Einstein ficou famoso no mundo inteiro, principalmente depois que a teoria da relatividade foi provada experimentalmente. No dia seguinte, a foto de Einstein, anos de 1919, estava estampada em todos os jornais do planeta inteiro, e ele foi aclamado como gênio em todos os lugares por onde passava. Inclusive esteve aqui no Brasil, mas fixou residência nos Estados Unidos, passou a dar muitas palestras e também a pregar o desarmamento da humanidade, virou um pacifista. No entanto, Einstein tinha alguns comportamentos estranhos. Essa frase que eu apresentei é uma frase bem interessante, ela se encaixa perfeitamente na vida de todos nós. Na minha, é incrível como esta frase traduz exatamente o que foi a minha vida até aqui. A maior loucura é fazer tudo igual e querer que as coisas mudem. Mas ele tinha um comportamento, por exemplo, de usar sempre a mesma roupa, ou seja, não era na verdade a mesma roupa, ele tinha peças iguais de uma mesma roupa, e todo dia ele repetia aquela roupa, pelo menos para quem observava. A rigor era sempre uma roupa diferente, mas uma roupa muito parecida com a que ele estava no dia de ontem. E Einstein, ele no início da sua vida foi rejeitado até pelos professores, chegou a ser humilhado. Inclusive existem relatos de que um professor disse que ele não teria futuro como acadêmico, e é verdade. Ele, quando terminou a faculdade de física, não conseguiu emprego, foi trabalhar com algo que nada tinha a ver com física, foi trabalhar num escritório de patentes na Suíça, e lá ele fazia o seu trabalho e ficava pensando sobre tudo que ele aprendeu na faculdade. E muitos estudiosos da vida de Einstein dizem que foi muito importante esse trabalho, porque sobrava tempo para ele fazer as suas reflexões e se imaginar navegando nas estrelas. Ele saía da realidade e entrava num mundo imaginário, e graças a essa capacidade extraordinária que ele tinha de mergulhar no mundo imaginário, ele teve ideias mirabolantes e mudou o mundo. Mas mesmo assim, Einstein morreu frustrado por causa da bomba atômica, que acabou causando uma tragédia jamais esquecida por todos os seres humanos. Daqui a milhares de anos nós vamos continuar lembrando do que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, quando milhares de pessoas morreram em Hiroshima e Nagasaki por causa de uma bomba atômica que foi explodida lá no Japão. E Einstein ficou muito triste porque as suas contribuições
infelizmente, as suas contribuições foram mal utilizadas pela humanidade. Foram utilizadas também como armamento de guerra, embora a energia nuclear tenha muitas outras utilidades. As ideias de Einstein revolucionaram o mundo e ele morreu também frustrado porque não conseguiu concluir uma de suas teorias, a chamada teoria do campo unificado, que até hoje ninguém concluiu. Esta teoria do campo unificado vai mudar o mundo se algum dia alguém conseguir desvendar este grande enigma de criar uma só teoria para explicar todos os campos, o campo gravitacional, o campo eletromagnético, os demais campos. É um assunto bastante interessante, mas é preciso ter conhecimentos, pelo menos da base da física, para poder compreender um pouco do que o professor Moisés falou. Mas a gente fala para que as pessoas percebam que a ciência, ela é importantíssima para mudar o mundo. Que me diga agora um equipamento que está diante de mim, chamado smartphone, que foi inventado por Steve Jobs e que também fez com que as coisas mudassem bastante. Que me diga o próprio computador que está diante de mim, cujo Windows foi uma criação de Bill Gates, que ficou bilionário por causa desta invenção. Eu estou usando aqui o Windows e Bill Gates está recebendo alguns trocados por causa desta utilização. Todo mundo que usa o Windows, de alguma forma, está remunerando este gênio também da nossa época, o Bill Gates. Por isso eu falei um pouco sobre Einstein, porque, infelizmente, no Brasil, como a educação é desvalorizada, nós não temos cientistas de tanto renome. Temos alguns que já fizeram trabalhos que até causaram repercussão, mas não na dimensão de Einstein, de Newton e de tantos outros gênios, muitos alemães, muitos ingleses, muitos americanos, que mudaram o mundo com suas descobertas. E todas estas descobertas mostram que a educação é algo de grande importância. Quando Dilma tomou a iniciativa de dizer que seu segundo mandato teria como lema a pátria educadora, ela foi muito feliz, embora na prática ela continue infeliz, porque a gente não está percebendo a prática acontecer, embora exista na teoria a vontade da presidente de que este país não seja tão ruim do ponto de vista educacional. E o professor Moisés, neste programa, que conversa com os senhores sobre muitos assuntos, e hoje até algo que eu nunca tinha feito em 4 anos de programa Professor Moisés Explica, antes na Rádio Alvox e agora aqui na Muritiba FM, estou fazendo pela primeira vez falar de física, a disciplina que eu sempre dei aula nos terceirões e pré-vestibulares de Salvador. E quando eu falei de Einstein, eu fiz pela primeira vez. Não pensem que eu já fiz isso antes, nunca tinha feito esse programa. A gente começa a falar e Deus nos guia, Deus nos dá a sabedoria para que possamos falar de forma interessante e principalmente ajudar. Eu acredito que com o discurso deste programa de hoje, nós estamos ajudando os governantes a repensarem a questão da educação, porque a gente fica sonhando com o dia que o Brasil terá um ganhador, por exemplo, de prêmio Nobel. Na Alemanha, até hoje já foram 80 ganhadores de prêmio Nobel. Imaginem os senhores, um país com 80 ganhadores de prêmios Nobel. Nós nunca tivemos um sequer. E para quem não sabe, esta premiação é a mais importante da ciência. Normalmente quem ganha um prêmio Nobel de medicina, de física, de química, de economia, é porque fez uma descoberta que mudou o mundo, ou promete mudar o mundo. E lamentavelmente não tem nenhum brasileiro entre aqueles que fizeram descobertas que
mudar o mundo, ou promete mudar o mundo a ponto de ser contemplado com o Prêmio Nobel, que tem também o Prêmio Nobel de Literatura, nós nunca ganhamos, tem até um português que já ganhou, e o da Paz, também nunca ganhamos um Prêmio Nobel da Paz. Alguns países que não investem tanto em educação já ganharam o Prêmio Nobel da Paz, mas nem este nós tivemos a sorte de ter um brasileiro entre nós, reconhecido mundialmente como alguém que professou durante a sua vida a paz como instrumento transformador da humanidade. Foi o caso de Gandhi, de Martin Luther King, do próprio Jesus Cristo, personalidades deste mundo que nos deixam orgulhosos e cheios de esperança que a humanidade possa um dia ser melhor do que atualmente. Mas o professor Moisés falou sobre Einstein, acabou falando um pouco até sobre ciência e educação, e como sempre lembrei a precariedade, da nossa educação, por causa da frase que hoje está sendo utilizada para que os senhores, nossos queridíssimos ouvintes, possam entrar em profunda reflexão e avaliar se a vida está valendo a pena. A maior loucura é fazer tudo igual e querer que as coisas mudem. Claro, tem pessoas que estão contentíssimas com a vida que levam e não querem mudar. Mas é muito comum pessoas que não estão tão contentes assim, querendo que a vida mude. Aí fica difícil para Deus dar a força que Ele sempre dá quando a gente faz a nossa parte. Aí você não está fazendo a sua parte. Deus também não é tão bondoso a esse ponto de dizer assim, olha, Ele não está fazendo a parte dele, Ele não está nem aí para nada, só faz reclamar de tudo, reclama do salário, reclama da família, reclama da cidade onde mora, reclama que não vê nenhuma perspectiva de viver num futuro melhor, mas não faz nada para que as coisas mudem. Aí Deus também diz, bem, eu acho que Ele não quer que as coisas mudem, não preciso ajudar, já que no fundo Ele não quer que as coisas mudem. Deus simplesmente diz, sim Senhor, estou obediente à sua vontade, e a vida dessa pessoa continua ruim, e é bem provável que ela morra com a vida ruim, porque não teve a coragem que é muito necessária para que sejamos um ser humano melhor do que somos. É importante termos coragem. Alguém que trabalha o dia inteiro e faz uma faculdade à noite, tem que ter coragem, porque sabe que não vai ter tempo para estudar. O final de semana vai ser utilizado em muitos momentos para estudar, vai deixar a companhia da família até de lado e dos amigos, mas essa pessoa tem a coragem suficiente para assumir este compromisso transformador da sua vida. Uma faculdade faz com que você aspire melhores posições dentro da sua própria empresa e quem sabe até um novo emprego, talvez um emprego que você sempre quis, embora até hoje você trabalhe num emprego que a razão é apenas o dinheiro para a sua manutenção e a da sua família. Aí fica tudo muito ruim quando é dessa forma, porque na sexta-feira a gente dá graças a Deus e fica torcendo para que o final de semana demore bastante, para na segunda a gente estar recuperado do que é frustrante, aquele trabalho que a gente não produz e que não nos dá felicidade. Por isso, você precisa ter coragem para que a sua vida mude. Muita gente muda de cidade, muda de estado, muda até de país. Eu tenho um amigo em Cruz das Almas que agora foi para outro país, disse que foi atrás de um melhor preparo. Ele é muito jovem, foi atrás de um melhor preparo, e eu tenho certeza que Deus vai premiá-lo com uma vida melhor no futuro. Então, Einstein inspirou o professor Moisés neste programa de hoje. No programa da semana passada nós falamos de sucesso e felicidade, praticamente o programa inteiro. Hoje nós estamos lembrando
certamente para muita gente, uma frase deste grande gênio, Albert Einstein. Mas, agora, às 12 horas e 44 minutos, o professor Moisés lembra que quando a gente está falando aqui, tem sempre pessoas que nos ajudam para tal, são os empresários. Quando eu dou uma palestra, tem palestra de valores para crianças, tem palestra sobre drogas e bullying para adolescentes, tem palestras motivacionais para adultos, até em igrejas eu dou palestras, e a gente tem pessoas que nos ajudam, muitas vezes, a não cobrar a palestra. São os empresários lá da cidade de Cruz das Almas, que sempre me patrocinaram como palestrante e no rádio. Então a gente agradece a Guto Materiais para Construção, mais de 28 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso. Guto Materiais para Construção tem uma frota para entregar a sua compra em qualquer parte da região. E o interessante é que ele não cobra para fazer o orçamento. Guto Materiais para Construção. Nós também temos o patrocínio da Supre Ambiental 3621-6210. Supre Ambiental é para desinfectar casas e comércio. 3621-6210, inclusive limpa quintais, caixa d'água, entre outros serviços. Ligue 3621-6210 e solicite um orçamento também, sem compromisso. Óticas Vanderlei Teixeira, óculos visão simples a partir de R$ 79,00, óculos completo com lentes multifocais a partir de R$ 99,00. A manutenção do óculos é grátis para quem é cliente ou não, ali na Avenida Alberto Passos, na cidade de Cruz das Almas, como todas as empresas que patrocinam as minhas palestras e a minha fala no rádio. Também temos o patrocínio da Stephanie Joias, a grife das joias, uma das casas do ramo mais respeitadas do Recôncavo. Fica na Praça Senador Temístocles, na cidade de Cruz das Almas. Tem alianças, anéis de formatura e tudo que a mulher exigente precisa para ficar ainda mais bonita. Tem preço, tem qualidade, tem excelente atendimento. Farmácias Cruz das Almas, sob a direção de Nego, conhecido popularmente como Nego da Farmácia. Tem ali na Praça Senador Temístocles, tem na Praça do Lavrador. Cobre qualquer medicamento. Se você comprou lá e encontrou mais barato, volte lá e devolve o dinheiro que você pagou a mais na sua compra. O atendimento é sempre muito querido, feito pelo próprio Nego, que está lá junto aos seus funcionários, que copiam com toda certeza o patrão. Roupa Nova, a loja das grifes. Não tem nenhum lugar em Cruz das Almas que venda roupa de qualidade com o primor da Roupa Nova. Você encontra as marcas mais famosas do Brasil. Normalmente uma grife é um pouquinho mais cara, mas você tem uma roupa que pode durar muitos anos se você souber cuidar bem dela. Para comprar uma roupa de qualidade e ficar muito apresentável, só na Roupa Nova, ali na Avenida Alberto Passos. Também Bomboniere Rio Doce, doces, salgados e bebidas na J Seabra, lá na cidade de Cruz das Almas. A Bomboniere Rio Doce vende no atacado e no varejo. Você pode comprar para revender lá na Bomboniere Rio Doce, na cidade de Cruz das Almas, que é uma espécie de local preferido pelos donos de mercearias, de vendas nos bairros de Cruz das Almas e da região. Também temos o apoio de Laje Forte, materiais de construção, lajes, ferragens, troncas, blocos, madeiras aparelhadas em geral.
a Laje Forte, fica na rua Floriano Mendonça, nas imediações ali da Feira Livre da cidade de Cruz das Almas. Eu falei Laje Forte. Agora são 12 horas e 50 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e nós estamos apresentando o programa Professor Moisés Explica. Nós hoje já demos um conselho para as pessoas que precisam de ajuda. Na verdade, quase todo mundo precisa de ajuda. Eu, mesmo sendo palestrante, mesmo sendo um pesquisador do comportamento humano, alguém que sempre observa o mundo para tentar entendê-lo, eu que tenho certeza que Deus existe, e por isso eu tenho uma fé enorme, mesmo assim o professor Moisés é mais um ser humano que precisa de ajuda, assim como você que está me ouvindo. Não existe ninguém que viva nesse mundo e não precise de ajuda. Em algum momento nós teremos que receber ajuda. É uma outra abordagem do programa de hoje, a necessidade que nós temos de receber ajuda. Por isso, não adianta ser arrogante. Infelizmente, até dentro da nossa própria família, tem pessoas arrogantes. Muitas vezes, você que está me ouvindo tem um irmão arrogante, tem uma irmã arrogante, tem um sobrinho arrogante, mas essas pessoas se comportam de uma forma como fossem independentes plenamente, e não são. Por melhor que seja o ser humano, ele precisa de ajuda, e o pior, precisa de ajuda quase todos os dias. Inclusive, Jesus, quando realizou a sua belíssima missão, que foi planejada por Deus para o seu Filho especialíssimo transformar o mundo, ele precisou de muita ajuda, não só enquanto estava vivo, era acompanhado por seguidores fervorosos que disseminavam o que ele fazia, mas principalmente depois da sua trágica e marcante morte para todos nós, porque o que ele fez, o que aconteceu com ele, precisava ser levado aos 4 cantos do mundo, e assim foi feito. Jesus morreu e continuou sendo ajudado, porque a sua missão era mudar o mundo inteiro, e não apenas onde ele estava no seu Calvário, onde ele estava na maior parte da sua vida. Ele precisava atingir o mundo inteiro, e a sua mensagem continua precisando de pessoas para disseminá-la. Basta dizer que no mundo tem, infelizmente, apenas católicos, 1 bilhão e 200 milhões, evangélicos por aí também, quase 3 bilhões de cristãos, católicos e evangélicos. O mundo já beira 8 bilhões de pessoas. Tem muita gente no mundo que não conhece a mensagem de Jesus. São outras religiões, outras tradições culturais, diferentes, inclusive no caso do Oriente, das ocidentais, e tem pessoas que nascem e morrem até sem nunca ter ouvido falar em Jesus. Tem países onde o cristianismo quase que não existe. Existem outras religiões, não que elas sejam piores, não que elas sejam melhores, mas vivemos num mundo que tem muitas caras. O que importa é que a sua religião contribua para um mundo melhor e deixe você inspirado para ajudar. Você vai ajudar, porque tem muita gente à sua volta precisando de ajuda. Por isso, não adianta as desavenças, principalmente com as pessoas próximas. Se tem alguém que pode nos ajudar, são as pessoas próximas. Se você for esperto na hora da discussão, peça licença, diga que você está apressado. A rigor,
você está apressado porque, com os ânimos à flor da pele, não se chega a um consenso, a gente não resolve os dilemas. A tendência é que os conflitos sejam muito maiores e as pessoas se afastem até de pessoas amadas no passado, um irmão, um primo, até os próprios genitores, o pai e a mãe. Por isso eu confesso aos senhores, o professor Moisés fala muito pouco no cotidiano. Eu falo muito no rádio, todos os dias eu falo no rádio, aos sábados, como ontem, eu faço palestras no Centro de Cruz das Almas, também para compensar o investimento que os empresários fazem nas minhas palestras, política, motivação, normalmente de política, mas eu estou sempre fazendo palestras. Ontem passei várias horas falando no meu equipamento, o amplificador de voz, e falei bastante sobre política. No próximo sábado eu vou fazer uma palestra lá na imediação da Feira de Cruz das Almas, perto do Paço Municipal, na Praça Senador Temístoclo, na Avenida. Vou falar por mais de 2 horas no próximo sábado, motivando. Vou fazer isso que eu fiz poucas vezes, a rigor até hoje, ao ar livre, motivação, como eu vou fazer no próximo sábado. Eu só fiz uma vez e causou enorme repercussão, e eu só fiz na Avenida Alberto Passos. No próximo sábado nós vamos motivar as pessoas falando do meu equipamento ao ar livre. O mais comum na minha vida é falar ao ar livre sobre política. Todo mundo me conhece no Recôncavo, eu já fiz isso até em outras cidades que não seja Cruz das Almas. É a minha terra, é onde eu tenho ambições até na política, embora eu tenha sido candidato a deputado federal recentemente, e como tal tinha que ter o respaldo das pessoas do Recôncavo. E a gente, até lembrando agora, agradece a Cachoeira, que nos deu 200 votos na nossa candidatura para deputado federal, e Salvador 500 votos, mas a gente trabalhou um pouquinho nesses lugares e já foi suficiente para convencer muita gente em votar no professor Moisés recentemente. Mas o professor Moisés normalmente fala muito pouco, como eu dizia, e quando tem alguém discordando, aí que, meu amigo, aí que eu não falo, aí até que eu prefiro dizer, se eu perceber que a pessoa não é afeiçoada ao diálogo. Se é afeiçoada ao diálogo, eu deixo a pessoa falar e depois eu dou a minha opinião, concordando ou discordando. Se não é afeiçoada ao diálogo, se o que existe é uma paixão política ou de qualquer outra natureza, eu normalmente não digo nada e peço licença e vou embora. Mas eu vou falar sobre o assunto em algum momento, principalmente quando eu estiver dando uma palestra. E se a pessoa estiver por perto, eu dando uma palestra na praça e ela puder ouvir, aí eu não me importo, porque eu estou dando uma palestra tentando esclarecer aquilo que eu não concordo e que a pessoa falou, mas que naquele dia que ela falou não seria um momento mais adequado. Viver em sociedade é extremamente difícil. As pessoas discordam, porque uma quer votar em Babão, a outra quer votar em Roque Sken, ou no Novato, que normalmente não aparece em Muritiba, como não aparece em Cruz das Almas, porque lá normalmente é Dr. Jean e Orlandinho há quase 30 anos, e os dois acabam, assim como aqui em Muritiba, também lá em Cruz das Almas, contrariando o Einstein, né? A maior loucura é fazer tudo igual e esperar que as coisas mudem. Para que até a nossa cidade mude, o ideal é que sempre a gente tenha um prefeito diferente dos anteriores. Se é o que já foi prefeito, com certeza vai ser como no passado. Se é alguém que não foi, com certeza vai ter novidade. Então, seja inteligente e lembre-se sempre dessa frase de Einstein, que foi o foco do programa de hoje, mas também a gente está falando sobre a importância de você ser um contemporizador, uma pessoa amiga de todas as pessoas à sua volta, principalmente da família. Quando nós estamos numa família, é preciso que nós estejamos sempre unidos. Claro que, infelizmente, tem coisas desagradáveis que acontecem, e que você foi o culpado, e penalizou um irmão, uma irmã, penalizou alguém, mas talvez você